Se não fosse o Senhor, te agradecemos, meu Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, eu te peço
Que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, Meu ser. te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser. te agradeço, meu ser. Te agradeço, Meu ser. te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter
Olá, queridos, boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua família. Estamos aqui para a apresentação mais uma vez do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, sempre num oferecimento da Igreja DJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada ali na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. E nessa tarde eu tenho a honra de te cumprimentar e de te saudar. Eu sou o pastor Davi Alencar Santana, por bondade de Deus, pastor da Igreja ADJL. E junto comigo nessa tarde, para apresentar esse programa tão abençoado, está conosco aqui o meu amigo, irmão Hugo. Amém, glória a Deus, hein, pastor Davi? Muita alegria hoje, quarta-feira abençoada, aí mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, né? Já de antemão aqui me apresentar também, meu nome é Hugo, né? Conhecido como irmão Hugo AMSI, né? E estamos aqui hoje para fazer um programa abençoado para nossos ouvintes, para nossos telespectadores que estão nos assistindo pelo Facebook, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Hugo. O nosso programa hoje, do dia 10 de março de 2021, é a nossa edição de número 57 deste programa, e nós temos a honra de estar aqui para falar um pouco com você da graça de Deus, do amor do Senhor e do conhecimento de Jesus Cristo. O nosso programa, além de ir ao ar aqui pela Fonte Vida 87,5 toda quarta-feira a partir das 16 horas, ele também vai ao ar pelo site aqui da rádio, www.fontevida.com.br. E como o irmão Hugo já falou, nós também fazemos questão de estar nas redes sociais. Nós estamos aí nesse momento numa live através do meu perfil, pastor Davi Alencar Santana, mas você também pode achar o nosso programa na página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma e também da Igreja Assembleia de Deus Jardim Letícia. Então nós convidamos você a participar com a gente dessa programação até às 18 horas. E se você quiser curtir, comentar e compartilhar o nosso programa no Facebook, isso será para nós de grande ajuda e de grande valia. Você vai estar ajudando a levar um rico conhecimento da Palavra de Deus para outras pessoas. Terminado o programa aqui, nós também fazemos questão de postar essa programação ali naquela plataforma tão abençoada que é o YouTube. O meu canal é Pastor Davi Alencar Santana. Você pode entrar lá e encontrar o nosso programa, também o programa Shekinah, do qual nós fazemos parte às terças-feiras, junto com o nosso irmão Hugo e com o nosso querido pastor José Mauro. Deus abençoe o pastor José Mauro. Hoje não está aqui, mas com certeza onde estiver está aí na audiência do programa, amém? Então, o nosso irmão Hugo também vai passar o canal dele aí, vai falar um pouquinho também sobre o programa Shekinah, e que Deus abençoe você nessa tarde. Amém, glória a Deus, hein, pastor Davi? O programa Shekinah, né, vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, né? Como já comentou aqui nosso querido pastor Davi Alencar Santana, onde eu faço parte, junto com o meu querido pastor José Mauro e com o querido pastor Davi Alencar Santana. Todas as terças-feiras, hein, pastor Davi? Vários temas do cotidiano. Ontem nós fizemos um especial Dia das Mulheres, né? Que nós fizemos na Semana das Mulheres aí, fizemos um especial das mulheres. Vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, já está lá, pastor Davi, na íntegra, né? O meu canal no YouTube é Irmão Hugo AMSI. Muito fácil, você digitou tudo junto lá, Irmão Hugo AMSI, você me encontra em todas as redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, quanto no Instagram, pastor Davi. E também tem o canal do nosso querido pastor José Mauro, que é o pastor Mauro Shekinah. Entra lá no YouTube dele também, já tá o programa Shekinah, já está lá da íntegra, né, pastor Davi? Todos os programas anteriores, tanto o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que hoje é o número 57, quanto o Shekinah. Muito bem. Então, irmãos, nós também temos aí uma via de contato com vocês, que é o WhatsApp. Hoje quase todo mundo usa o WhatsApp, né? Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, para participar do nosso programa, sugerindo algum tema ou até falando do tema de hoje, você pode entrar conosco através do número 11, né, que é o código aqui de São Paulo, 96252 3322. E temos também o telefone da rádio, né, Mogo? Onde a pessoa pode entrar em contato aí para pedir oração, fazer uma solicitação de um pedido especial aí. Verdade. O telefone da rádio, como estamos em São Paulo, é 011 4203 4009. 4203 4009. Muito bem, queridos. Obrigado aí pela sua audiência. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo.
crescendo no conhecimento de Cristo. É o momento da intercessão. Muito bem, queridos, neste momento, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, nós vamos orar. Nós vamos aqui agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, mas vamos também interceder. Nós sabemos que a oração feita por um justo, diz a palavra de Deus, ela pode muito nos seus efeitos. E a própria Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e invocá-lo enquanto Ele está perto. Vivemos um momento em que mais do que nunca nós como igreja precisamos agir, mas também precisamos orar, irmão Hugo. Verdade, pastor Davi, precisamos orar por toda a nossa nação, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo aí de crise, né? Crise na saúde. Então nós vamos orar por todos aí que estão nessa situação e orar para que, né, nossos governantes aí pensem mais um pouco, as pessoas também que estão aí não estão se cuidando, né, pastor Davi? Tomar cuidado porque não é brincadeira, né? Então vamos orar e já de antemão agradecer, né, pastor Davi? Agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo porque nós estamos aqui. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a baixar sua cabeça, se você puder, fechar os seus olhos onde você está. Se não, eleve seu pensamento a Deus. Às vezes a pessoa está dirigindo, está fazendo algum fazer que não tem como parar. Mas aí onde você está, do jeito que você está, você pode pensar em Deus e ter dele o socorro. Eu quero fazer um pedido de oração especial aqui, que chegou a mim aqui pelo grupo da igreja, por uma pessoa chamada Regina. Hoje, infelizmente, o que a gente mais ouve são pedidos de orações por pessoas que estão internadas com Covid. E essa é mais uma pessoa vítima dessa enfermidade, dessa pandemia que toma conta do mundo. Então vamos orar e vamos pedir para que Deus seja o nosso socorro bem presente nesse momento de grande angústia e perplexidade para as nações. Amém? Querido Deus e Pai, queremos aqui neste momento, Senhor, antes de mais nada, agradecer a Ti pela vida, Senhor. Sabemos, ó Pai amado, o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Mesmo em meio, Senhor, a tantas lutas e adversidades, o Senhor tem sido um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, um Pai amoroso, um Deus presente. E neste momento, Senhor, nós também queremos interceder. Queremos clamar por todos aqueles que, todos os dias, Pai, aos milhares ao redor do mundo, Senhor, são vitimados por esta pandemia. E neste momento, nós como igreja do Senhor não poderíamos ficar alheio a tudo isso, Pai, e atuar como se nada tivesse acontecendo. Nós clamamos porque cremos que o Senhor pode nos trazer direção, pode nos trazer paz, pode dar sabedoria aos nossos líderes, Senhor, e potencial para os laboratórios produzir vacinas, ó Deus, para que possam imunizar toda a população mundial. Nossa oração neste momento também especificamente, Senhor, é pela Regina, que chegou o pedido até nós, através da pastora Cibele, Senhor, que é uma amiga dela que está internada, com grande parte dos pulmões comprometidos por causa dessa enfermidade. Oramos por ela, Senhor, e oramos por todos aqueles que estão no leito de hospital. Algum, ó Pai amado, como nós temos visto aí, até numa espera de uma vaga, numa UTI, em vários hospitais, aonde, Senhor querido, o sistema já chegou ao seu limite. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Brasil é um país tão rico, Senhor, um país tão abençoado, mas que muitas vezes falha, Senhor, na sua administração, em prol da sua população. E a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor ilumine e traga direcionamento e sabedoria para os nossos líderes. Não é momento de nós apontarmos o dedo, de criticarmos A, B ou C, ou tentarmos achar culpado para aquilo que está acontecendo de errado, Pai. Mas é momento de toda a nação se mobilizar, ó Senhor, para o bem comum, para ajudar o próximo, para estender a mão para quem precisa. Assim eu oro, Senhor, nesta tarde, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas clamando também por aquele que carece, por aquele que precisa, ó Senhor. Amém, Jesus, em concordância com o seu filho, pastor Davi, que acabou de falar contigo, meu Deus. Eu também me coloco aqui, Senhor, para também te agradecer. Agradecer por mais uma tarde. Nós estamos aqui no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas, Pai, eu também oro, Senhor,
Oro pelaquela mãe que perdeu o seu ente querido, pelaquele filho que perdeu a sua mãe. Oro por aquele pai que está desesperado, Senhor, que está falando, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais ter força para nada, meu Deus. Oro, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sempre esteve no controle e sempre estará, meu Deus. Oro, meu Deus, por aquele hospital. Oro pelas vidas que estão nos hospitais se recuperando, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, paire naquele lugar, meu Deus, trazendo ali, Pai, conforto, trazendo ali, Pai, a restauração, meu Deus. Oh, Deus de poder e Deus de glória, eu te peço no nome de Jesus, meu Deus, vai confortando ali, meu Deus, essas pessoas que estão passando por esse momento difícil, meu Deus. Conforta a Regina ali, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, não deixa que essa pessoa desista da vida, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é a vida, Pai. Oh, meu Deus, muitas pessoas podem estar pensando, meu Deus, o meu filho está para morrer, minha mãe está para morrer, mas, Pai, nós sabemos que o Senhor é a vida, o Senhor é aquele que deu a vida, meu Deus. Pai, vai nesses lugares, meu Deus, vai nesses lugares ajudando essas pessoas, Pai, porque só o Senhor tem o poder para fazer isso, meu Deus. É isso, meu Deus, é isso que eu te peço, é que eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Não nos abandone, Pai, não nos abandone, que eu sei que o Senhor nunca nos abandonou, meu Deus. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor estará junto conosco até o final, meu Deus. Eu creio nisso, meu Deus, porque eu sei que toda a honra, toda a glória e todo o poder é dado ao Seu nome, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, queridos. É muito importante na hora das nossas dificuldades nós fazermos, como diz a palavra de Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero dar um recado especial para você sobre alguns eventos que nós vamos realizar na nossa igreja. Na verdade, eventos não, são trabalhos já do dia a dia, mas que é importante para o nosso elevo espiritual. Nós estamos aí se aproximando talvez de uma mudança no plano São Paulo aí de controle da Covid. Se houver mudanças, a gente avisa pelas redes sociais aí os nossos irmãos. Mas não havendo essa mudança, os nossos trabalhos seguem normalmente nas quartas, nas sextas e nos domingos, só que com um horário um pouquinho reduzido. Nós estamos começando as nossas reuniões da semana às 19 horas e terminando às 20 horas. E no domingo nós estamos começando às 17h30 e terminando às 19h30. Para dar espaço aí para os irmãos chegar em casa, sem estar muito longe daquilo que foi colocado como horário de restrição aí dentro da capital paulista e de todo o estado de São Paulo, ok? Eu vou pedir para a Ana colocar para nós ali 2 banners, que é de um trabalho que nós estamos fazendo toda quarta-feira, que é a nossa escola bíblica, é o nosso trabalho Crescendo na Palavra, e ali está... Isso... Ali está aqueles 2 camaradas simpáticos ali, ó, o pastor Dorival e o pastor Davi. Eita, maravilha. Que nas quartas-feiras a gente divide aí as ministrações. Uma semana é eu, outra semana é ele, trazendo para você aí um rico conteúdo da palavra de Deus. Toda quarta-feira, como te falei, ali está marcado 19h30, mas nós estamos começando às 19 horas, para às 20 horas em ponto, nós estarmos encerrando as nossas atividades. Já no domingo, nós começamos no último domingo uma conferência para a família, e com o objetivo de abençoar o seu lar e a sua casa. Conferência da família, tem ali 3 homens de Deus, o primeiro já ministrou, que foi o pastor Nailson José. No próximo domingo será o meu amigo pastor Gabriel Cesário. Aí está este homem de Deus que vai estar transmitindo a palavra de Deus para nós no próximo domingo. E no último domingo estará falando a palavra de Deus ali o pastor e psicólogo Ezequiel Fernandes. Mas no próximo domingo nós temos um encontro marcado aí com o pastor Gabriel, conferência da família, onde nós pregamos, oramos e abençoamos os lares. E o tema da conferência esse ano que Deus colocou no meu coração, irmão Hugo, é que família abençoada é uma escolha. Verdade, então nós temos que escolher, né? Se a gente quer a nossa família abençoada, nós temos que escolher, fazer essa escolha. Quem é que não quer, né, pastor Davi? Verdade. Uma família abençoada, né? E vai ser bênção pura mesmo, hein? Pastor Gabriel Cesário vai estar lá ministrando a palavra de Deus. Olha, pastor Davi, vai ser bênção demais, conferência da família, hein? Muito bem. Então, a gente está baseando a nossa temática em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, quando Deus propõe para Israel escolher o caminho da bênção e não o caminho da maldição. E ali ele expõe
explica que bênção é sinônimo ou consequência de você obedecer a Deus. E a maldição é o contrário, é a consequência da pessoa desobedecer ao Senhor. Então é isso que a gente quer ensinar, alguns princípios para você nortear a sua casa, o seu lar, e assim ser ricamente abençoado por Deus, amém? Então, ali está marcado 18 horas, mas nós estamos começando às 17h30 para a gente terminar antes das 20 horas, ok? Vou pedir para... Oi? Vai lá, traz a família, leva a família, né, Pastor Davi? Isso aí. Lembrando que o Pastor Davi na igreja ADJL, Assembleia de Deus, Jardim Letícia, está seguindo todos os protocolos do Covid-19, álcool gel na porta, todo mundo usando máscara, distanciamento social, então não tenha medo, pode ir lá, né? Vamos com fé, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. É isso aí, queridos. A gente não pode parar. Enquanto for nos dada essa liberdade de a gente continuar cultuando, nós vamos cultuar. Se acontecer da gente parar, nós vamos voltar para as lives. Mas parar a gente não pode, irmão Hugo. Verdade, não pode parar nunca, Pastor Davi. Né? Não pode parar nunca. A obra não pode parar. Né? Se tiver que parar por causa do decreto, nós temos que obedecer às nossas autoridades. Mas as lives vai continuar. Vamos ter os cultos ali online. E aí as pessoas que conhecerem a gente vai estar vendo ali nossos cultos online também. É isso aí. Então, queridos, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e eu vou pedir ali para a Ana, nossa sonoplasta, soltar a nossa vinheta da nossa programação e do nosso programa. E em seguida, a gente volta com o tema de hoje. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação, segunda-feira às 20 horas. Aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto e Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira Profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos, para você e sua família. Glória a Deus. Queridos, já temos alguns irmãos amados aqui que estão conosco aqui nas redes sociais. Aqui o pastor José Mauro, que é um dos nossos apresentadores, mandou aqui a sua mensagem, irmão Hugo. Mandou aí, hein? Pais, companheiros, pastor Davi, Alencar Santana e Hugo AMSI, Deus abençoe. Programa Shekinah, conectado com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Sempre, né, pastor Mauro? O programa Shekinah está conectadíssimo aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, hein, pastor Davi? É isso aí, pastor Mauro. Quero mandar aí um forte abraço. Ontem eu acompanhei o seu programa, não pude estar aqui, mas deu para me dar uma boa olhada no programa. Parabéns, uma programação muito boa. Parabéns também aos ganhadores aí. Foram feitos 2 sorteios, né? 2 sorteios. E 2 pessoas aí queridas foram contempladas aí com os 2 brindes, né? Uma camiseta linda do programa Shekinah e também aí com uma Bíblia. Deus abençoe a irmã Ide, Deus abençoe a nossa irmã. A esposa do pastor Mauro, Lucilene Graça. Uma Lucilene. Deus abençoe. Queridos, está nos acompanhando aqui também pelo nosso programa, aqui pela live, o irmão Clebson. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Alencar Santana, Deus te abençoe grandemente. Irmão Clebson, eu já falei isso para você por mensagem, mas eu quero dizer que nós estamos orando por ti. Soubemos que essa semana você perdeu sua esposa, ainda na flor da idade aí, vitimada, não foi pela Covid, foi por outra enfermidade, mas nós estamos orando por você, viu, querido? Para que Deus te dê força e graça. E vou te falar o que diz a palavra de Deus. A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, pois aquele que dorme no Senhor, ele, como disse Paulo, ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé.
Que Deus abençoe você e continue te sustentando poderosamente nesta obra. Irmão Clebson, irmão Hugo, ele foi meu aluno de teologia ali na igreja do pastor Santana, lá na Assembleia de Deus Ministério Parque Santo Antônio. E nesse momento só Deus pode dar força, não é verdade? Só Deus, né, pastor? Eu costumo dizer aqui, eu sempre, nos outros programas que a gente fez, quando a gente tem alguém que perde um ente querido, eu costumo dizer, pastor, que nós não temos palavras para falar para essas pessoas, porque é muito difícil. A dor que a pessoa sente, só ele pode sentir. A única coisa que a gente pode falar é que Deus conforta o coração, porque Deus, ele conhece o nosso coração, Com Deus, ele certeza. sonda o nosso coração. Então, a única pessoa que pode falar algo para você, que pode te fazer alguma coisa, é Deus. E como vocês é um cristão, não pode ser também pessoas que não sejam cristão, mas como o senhor é um cristão e a sua esposa também é, você sabe tudo, você conhece a palavra de Deus, e Deus vai confortar o seu coração. Por coincidência aqui também tem duas pessoas também que passaram por isso há pouco tempo. Tá aqui o Valdir Siqueira, que ele é primo da minha esposa, perdeu a mãe também há alguns meses. Ele diz: a paz grande, pastor Davi, que Deus abençoe a todos aí da bancada e os telespectadores. Obrigado, Valdir. Obrigado. Deus abençoe ricamente sua vida e a vida da Marili, sua esposa. E aí de Portela, que é a irmã que ganhou lá a Bíblia ontem, que a gente sabe também do baque que foi na vida dela há cerca de 2 anos, quando ela perdeu seu filho. Então, assim, pode parecer coincidência, mas eu acho que Deus não faz nada por acaso. Eu acho que as pessoas estarem aqui nesse momento nos ouvindo e nos vendo, é porque Deus quer que a gente fale alguma coisa para eles. Então, eu quero dizer para vocês que só o Senhor é aquele, como disse o Hugo, que pode confortar o coração de vocês. Mas vocês não estão sozinhos nesse momento de dificuldade. Irmão Clebson, irmão Valdir, irmã Ide, Deus é aquele que conforta, mas que usa também pessoas para nos dar forças neste momento. E que Deus possa abençoar vocês grandemente. E eu também recentemente, eu digo recentemente que 2 anos para mim é pouco tempo. Eu tive também a perda do meu sogro, que para mim foi como meu segundo pai, e eu sei a dor da perda. E sei o quanto que é importante nós termos pessoas que nos amam nesta hora, orando pela gente e nos dando força para nós ultrapassarmos esse vale. A Bíblia chama do vale da sombra da morte. Então que Deus dê força e graça para vocês e renove a força de vocês. E guarda sempre no coração aquela imagem bonita que você tinha da pessoa que você tanto amava. Amém? Amém. Aqui também, pastor Davi, tá a Deia Felipe, ela mandou aqui: a paz, Que pastor bênção. Davi e Hugo, amo vocês em Cristo. Amém. Daí nós tivemos o prazer de congregarmos juntos. Eu pastoreava a igreja lá do Parque Brasil, ela com sua família, o Paulo, a Bruna, o Vinícius, todos congregávamos juntos ali. E hoje essa família congrega com o nosso querido pastor José lá no Mauro. Parque Planalto. Que Deus abençoe vocês lá no Parque Planalto. E tem uma mensagem do Ademilson aí também, ó. Tem também, aqui ó: graça e paz, queridos, tudo bem? Ele fez uma pergunta, tudo Sim, bem? a paz Aí aqui, ó: gloriosa. estou passando aqui para saudá-los com a única paz que nos gera refrigério. Deus abençoe a todos e que o Criador guarde toda a família brasileira. Amém. Deus abençoe, meu querido. O programa do nosso amado vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã, mas ele está sempre aqui na nossa Sempre audiência, mandando uma mensagem, cooperando com a gente, com suas vinhetas e com os seus livros. Pastor Ademilson Rocha, beijo no coração, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Queridos, nós vamos agora para o tema de hoje e vamos falar um pouco mais daquilo que nós vimos falando nas outras semanas: liderança cristã. Tema de hoje. A gente vem falando já há 3 semanas sobre liderança cristã, que faz parte do módulo da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre liderança cristã, fatores essenciais para o sucesso. Nós vamos entender que na vida ninguém luta para ser um fracassado, todo mundo luta para ser bem-sucedido. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Josué, o grande general de Israel. Nós vamos ler alguns versículos, onde ele dá para nós alguns pontos importantes para nós sermos bem-sucedidos no nosso ministério. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, ok? Josué capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Só para você entender o contexto aqui, esse grande líder de Israel,
ele nesse momento estava vivendo a perda também de um ente querido que era o grande Moisés, o grande legislador, homem que durante 40 anos liderou Israel rumo à terra prometida. Mas o propósito de Moisés se encerrou, que foi tirar Israel da terra do Egito e conduzir até as margens lá do rio Jordão. Agora cabia esse homem de Deus passar o Jordão e conduzir o povo para tomar posse da terra. E Deus deu para ele então uma fórmula para ele ser bem sucedido, irmão Hugo. Verdade, Quer ler o texto bíblico aí? Quero sim, vamos lá. Josué capítulo 1, não é isso, pastor Davi? Isso, do 1 até o 9. Isso. Começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você não seja bem-sucedido por onde quer que andar. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito bem, texto maravilhoso, não é, queridos? E nesse texto bíblico aqui, a gente encontra alguns princípios para nortear a nossa liderança. Eu acredito que uma daquelas mais importantes é a gente se esforçar, porque toda vez que nós falamos de fazer alguma coisa para Deus, nós temos oposições espirituais, mas também materiais, também via mundo secular. E nós precisamos ter esforço, nós precisamos desgastar-nos em prol do reino de Deus. Mas, em segundo lugar, nós precisamos também ter bom ânimo, irmão Hugo. Precisamos renovar o nosso ânimo para que a gente possa fazer a obra de Deus. Verdade, né, pastor Davi? E isso nós só conseguiríamos fazer isso se nós tivermos Deus ali, se nós tivermos a presença de Deus para nos dar ânimo. Porque, pastor Davi, sem ânimo fica difícil levar as coisas até para frente, né? É verdade. E aqui, por causa da situação, aquele homem com certeza estava um pouco desanimado. Mas Deus se fez questão de se apresentar a ele e trazer diretrizes para que ele guiasse sua vida, seu ministério e a sua liderança. Então ele manda ele se esforçar, manda ele ter bom ânimo e, terceiro, manda ele fazer conforme tudo o que está escrito na lei, ou seja, na palavra de Deus. O que eles tinham naquela época era os 5 livros escritos por Moisés, era a lei, era a Torá. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada completa com seus 66 livros para nos orientar e para nos dar diretrizes básicas para nós fazermos a obra de Deus, irmão Hugo. Verdade, hein, pastor Davi? Deus aqui, ele dá uma ordem, tem que obedecer, né? A palavra de Deus já estava ali, as escrituras já estavam ali, né? A escritura deles naquela época, não tinha o Novo Testamento ainda, e Deus fala para ele: obedeça tudo que está escrito lá, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu estarei com vocês. Muito bem. E aí Deus faz uma promessa para ele. Ele fala assim: ó, eu não te deixarei e eu nem te desampararei. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então o que a gente quer trazer para você aqui hoje são alguns fatores espirituais e alguns fatores técnicos para a gente fazer a obra de Deus. Porque mesmo fazendo uma obra espiritual, uma obra no reino de Deus, nós estamos lidando
lidando com os homens. E por isso alguns fatores que estão envolvidos em toda a liderança, em todos os aspectos, em todos os lugares, também são importantes aqui, ok? Então, concluindo o texto aqui, para a gente entrar no nosso primeiro slide lá. Hoje o primeiro slide é o de número 16. Ele diz assim, ó: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra bem-sucedido aqui poderia ser trocada por sucesso, então terás sucesso, ou seja, você vai fazer e você vai ter êxito naquilo que você vai fazer. Aí ele fecha o texto para nós aqui que lemos dizendo: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele diz: não temas e nem te espantes, ou seja, não tenha medo, ou seja, controle os seus medos para que esses medos não te impeçam de fazer a obra de Deus, irmão Hugo. Verdade, pastor Davi, é muito interessante esse texto aqui, pastor Davi, que aqui Deus dá uma ordem para ele, né? E aí tem essa palavra também que é muito interessante, só então. Então, pastor Davi, primeiro Deus dá a ordem e depois ele fala só então. Então, a ordem que Deus era o que? Cumprir tudo que estava naquele livro, não desobedecer, seguir para frente, ser corajoso, mas Deus fala aqui, não seja medroso, né? Você tem que ter coragem, porque eu estarei com vocês. Que promessa maravilhosa, olha só, tudo que eu prometi para Moisés, eu falei com você também. Então, o Josué estava ali sentado na palavra, não tinha como dar errado, pastor. É verdade. Então, nós vamos começar aí passando o primeiro slide, onde nós vamos falar sobre os 5 pilares do serviço cristão. Quando nós fazemos a obra de Deus, nós precisamos considerar aí, ó, esses 5 fatores para que a gente seja bem sucedido na obra. Pode pôr na tela cheia, por gentileza. Vamos lá, os 5 pilares do serviço cristão, pastor Davi. O primeiro é: Deus, quando chama, ele tem um trabalho para lhe confiar. O segundo é: Deus, quando ele te chama, ele tem um local para você servi-lo. O terceiro: Deus, quando chama, ele te capacita. O quarto é: Deus, quando ele te chama, ele te recompensa. E o quinto é: Deus, quando ele te chama, ele tem a solução para os seus problemas. Muito bem. Então nós vamos ver um pouquinho disso aqui associado à vida de Josué. Em seguida nós vamos entrar com outros fatores aí, técnicos, espirituais, importantes para nós fazermos a obra de Deus. Então, primeiro, Deus quando chama, ele tem um trabalho para lhe confiar. No caso de Josué aqui, irmão Hugo, era patente que o trabalho dele era conduzir o povo de Israel à terra prometida. Já estava ali, já estava escrito, né, pastor? Ele já conhecia a história, ele sabia o que estava acontecendo com Moisés. Moisés já tentou levar as pessoas até lá. Na verdade, tentou não, ele chegou a ir até próximo do local. Então, ele já sabia dessa promessa. Então, o que ele teria que fazer era conduzir essas pessoas até o local que Deus tinha prometido. Então guarde isso no seu coração. Deus, ele tem uma chamada na sua vida, e dentro dessa chamada ele tem um trabalho para lhe confiar. Então é muito importante nós termos discernimento do que Deus está nos chamando e para que Deus está nos chamando. Aí vai entrar a sua capacidade de observar o que Deus está falando com você. Cada um de nós tem um chamado específico. Eu não tenho dúvida que o meu chamado é pastoral, que o meu chamado é para liderar. Agora, tem pessoas que não têm essa mesma chamada minha. Tem pessoas que foram chamadas para liderar também, mas, digamos assim, numa via evangelística. Outro foi chamado também para liderar, mas dentro de um trabalho de capelania. Só que dentro do próprio trabalho de capelania, ele tem que saber se Deus está chamando ele para trabalhar com hospitais, com presídios, com crianças abandonadas na rua. Enfim, existem vários trabalhos que a capelania, ela direciona dentro desse trabalho de servir pessoas. Então guarda isso. Primeiro, Deus quando chama, tem um trabalho para lhe confiar. Então Deus tem algo a fazer com você e através de você. Segundo, Deus quando chama, ele não tem só um trabalho, ele tem um local para que você possa servi-lo. Não é que você não pode servir a Deus em vários locais, você pode servir em vários locais, mas sempre vai ter um ponto de partida para você. Nós que somos cristãos, nós costumamos dizer que esse ponto de partida é a nossa igreja local. É muito importante você ter uma igreja local onde você inicia as suas atividades e onde você é nutrido e recarregado espiritualmente, irmão Hugo. Verdade, né, pastor Davi? Ali você tem que estar... a gente costuma falar que é a comunhão, né? Então, esse local
que Deus nos dá é o quê? É o local pra gente fazer a comunhão ali com os irmãos. Porque como que a pessoa vai fazer um trabalho sozinho, né, pastor Davi? Como que a pessoa vai fazer um trabalho só seguindo em frente? Tem que ter um local ali, uma igreja local, e isso aqui já é de começo, já é de início. Então nós que somos cristãos temos que ter uma comunidade local pra gente estar ali trabalhando. Muito bem. Terceiro lugar, todas as pessoas praticamente que foram chamadas por Deus para fazer alguma coisa, eles se consideraram incapazes. Por quê? Eles viam que a tarefa era enorme, provavelmente foi isso que aconteceu com Josué, a responsabilidade era tamanha e eles se sentiam incapazes. Mas o terceiro fator que eu quero que você guarde no seu coração aqui é que Deus, quando chama, Ele capacita. Não é que ele capacita simplesmente de maneira sobrenatural, ele desce sobre si a sua unção. Não, ele vai te dar meios, caminhos para que você seja capacitado por ele. A gente olhando para Josué, a gente vê que Josué não saiu do Egito e no outro dia se tornou líder em Israel. Não, Deus trabalhou o processo de capacitação na vida dele durante 40 anos. Ele, durante quase toda a Bíblia, ele é chamado de servo de Moisés. O que significa isso? Do lado de Moisés, ele estava sendo treinado, orientado e tendo um desenvolvimento espiritual e como guerreiro e principalmente como líder para que pudesse ser tudo aquilo que Deus planejou. Até o dia que Moisés morreu e lá na frente, no livro de Josué, Deus começa a chamá-lo de servo do Senhor. Ou seja, ele passou por um período de capacitação divina. Verdade. E aqui, né, pastor, é muito interessante que nós hoje, né, nós que somos cristãos hoje na igreja, temos um chamado na igreja, muitas das vezes quando a gente tem algum cargo, alguma coisa, a gente fica com medo, né, os obreiros ficam com medo de assumir ali aquele trabalho, mas aqui o nosso curso está dizendo aqui o quê? Que Deus, é Ele que capacita, pastor Davi. Conforme se você for chamado, Deus ele vai te capacitar, basta você querer. Então você não precisa ter medo, porque Josué também, eu creio, pastor Davi, que Deus fala aqui para ele, não seja forte. Por quê? Porque lógico que ele, na hora, eu acho que ele não quis assim aquela responsabilidade, mas era um chamado que ele tinha para Deus, ele segurou aquilo lá e conseguiu levar o povo até o final. Então os obreiros de hoje também tem que estar assim. Se você foi chamado, se você recebeu, não titubeie, vai pra cima, né, pastor? Vai pra cima, não deixe perder a oportunidade. O Senhor te capacitará. Outra coisa interessante nisso, deixa eu falar duas coisas aqui. Primeiro, é que a capacitação, ela tem um lado divino, mas ela tem um lado humano. O lado divino é o sobrenatural, é aquilo que Deus vai fazer em forma de dom, em forma de derramamento do Espírito Santo, em forma de virtude espiritual. Sem isso, nosso ministério está capenga, nosso ministério está faltando alguma coisa. Mas existe um lado que é humano, é aquele lado da busca, do aprendizado, do estudo. Por exemplo, para mim estar hoje aqui ministrando, né, eu não falo isso para minha glória, digo isso para a glória de Deus, mas para te dar um exemplo. Eu já passei por vários cursos de preparo e de aprendizado, por vários seminários. Só seminário teológico eu fiz 3. Por quê? Qual que era o meu intuito? Da mesma forma que na minha área, que eu trabalho há 22 anos, que é a área de segurança, eu estou sempre reciclando com novos cursos para prestar um melhor atendimento aos clientes da empresa que eu trabalho. Na igreja não é diferente. O obreiro precisa se disponibilizar a aprender, a entrar em seminário, a procurar uma escola de educação teológica e de liderança, a procurar, por exemplo, quando tiver trabalhos com família, participar para que você seja habilitado, encontro de casais, ou seja, na área que você sente a sua chamada, se você toca, se matricula numa escola de música, busca um professor particular, enfim, se habilite. Deus vai descer com a sua unção, mas você tem que também fazer o seu lado, que é o preparo. Com Josué não foi diferente. Deus desceu com unção, com autoridade, com poder. Mas durante 40 anos ele se tornou um exímio guerreiro, aprendeu a legislar do lado de Moisés, enfim, foi sendo capacitado humanamente falando e foi sendo capacitado espiritualmente. A Bíblia fala que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, irmão. Diante dos homens, tá vendo que maravilha que é isso aí? Quando fala isso aí é o que, pastor Davi? É trabalho, é se esforçar, é buscar, né? A Bíblia diz o quê? Que quando você for falar algo, o Espírito Santo ele vai te orientar. Mas para o Espírito Santo te orientar, pastor Davi,
Você tem que ler. Como que o Espírito Santo vai me orientar uma coisa que eu não li? Como que ele vai falar para mim as coisas que eu não li, que eu não conheço, eu não vi, eu não li aquilo ali. Aí o Espírito Santo vai me lembrar, então eu não preciso ler a Bíblia, como, né? não. Você tem que buscar, tem que estudar, igual o pastor Davi falou, se matricular no curso de teologia, tem que buscar, porque é a melhor coisa que tem. E pastor Davi, a gente sempre fala, né? Nunca é demais o conhecimento. Então você tem que estar sempre buscando conhecimento, que aí a sua capacitação vai ficar melhor. Você vai ser um obreiro melhor. Quarto fator importante para você entender: Deus, quando chama, ele recompensa. Deus nunca vai dar para você uma tarefa para depois você sair frustrado dela. As frustrações geralmente são porque nós colocamos expectativas que muitas vezes não foi Deus que colocou no nosso coração. São expectativas muitas vezes que a gente se frustra porque a gente esperava o que Deus não tinha prometido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, sempre quando ele chama uma pessoa, ele tem um trabalho para essa pessoa realizar, né? Ele tem um local para essa pessoa servi-lo, ele vai capacitar essa pessoa e ele vai trazer a recompensa, porque a promessa dele é que aquele que semeia com lágrimas cegará com alegria, conforme o Salmo de número 126. Então esse é um princípio que vale na obra de Deus. O importante é que você enxergue, primeiro, a semente que você tem na mão, que você vai usar no reino de Deus, e segundo, a colheita que Deus vai te proporcionar. Agora tem um porém: entre o plantio e entre a colheita existe um período de tempo. E às vezes nós nos frustramos porque nós queremos que aquilo que nós plantamos hoje já nasça amanhã. Já nasce amanhã, é verdade. É a pressa, né, pastor Davi? É a pressa. A gente, como a gente costuma falar no ditado, dá um passo maior do que as pernas. E não é assim, né, pastor Davi? Tem que ser com calma, né? As escrituras diz isso mesmo, que Deus é Ele que suprirá todas as suas necessidades. Diz aqui, ó, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, pastor Davi, diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus, ele chama você, ele nunca vai te deixar desamparado, meu amado, porque o nosso Deus, ele é rico, ele é tremendo. Então, ele nunca deixará nós desamparados, pastor Davi. E nós caminhamos aqui para o quinto e último fator que a gente quer falar aqui nessa primeira parte, que é que Deus, quando chama, ele tem a solução para os problemas. Às vezes a pessoa fala assim: poxa vida, pastor Davi, se eu soubesse que fazer a obra de Deus era tanto BO, né? Eu não tinha entrado para esse negócio. Mas, querido, para pensar. Deus, para ele abençoar a nossa vida, não tem como você ter vitória sem você passar por uma guerra, por uma luta, por uma dificuldade. Pelo contrário, essas lutas, essas dificuldades, esses problemas que Deus permite que chegue a nós, é para nos promover, é para a gente ajudar as pessoas, é para nós socorrermos os necessitados. Então, pensa, todas as vezes que Deus te der uma solução para um problema, e Ele sempre dá essa sabedoria para a gente encontrar a solução, nós vamos ver o nome dele sendo glorificado na nossa vida. Olha para os apóstolos, olha para a vida do próprio Jesus, quantos problemas eles não tiveram que lidar durante todo o seu ministério, né, irmão? Com certeza, pastor Davi, você foi muito feliz agora a falar sobre os apóstolos, né? Eu gosto muito de estudar as histórias deles, né, pastor Davi? Quanto sofrimento eles tiveram ali, quantas lutas, quantas batalhas, né, pastor Davi? E eles superaram aquilo tudo, se tornaram o que eram. Eles eram apenas um discípulo ali, ó. Não, eles sofreram perseguições, sofreram ali ameaças de morte, como todos eles, né, pastor Davi? E todos os apóstolos morreram martirizados, todos. Mas antes disso, não, eles foram grandes homens. Por quê? Porque Deus, ele dá a solução, mas ele resolve. É ele que resolve isso daí. Então, todos aqueles apóstolos, pastor Davi, apóstolo João, o único que não morreu martirizado foi João, que morreu na ilha de Patmos lá um pouco... Mas nem por isso deixou de passar problema, né? Isso, mas se a gente pegar as histórias deles, você vê, se fosse pra eles tinham ido embora, não tinham segurado. Não, eles ficaram até o final. É isso aí. Então, irmãos, eu quero fechar aqui lendo o finalzinho do texto que nós acabamos de ler aqui, os versículos seguintes, que diz assim, ó: depois que Josué foi preparado pelo Senhor, foi ministrado por Deus e foi orientado por ele, diz assim o versículo 10 do capítulo 1 de Josué: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. E falou a Josué, aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos
mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Versículo de número 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviardes, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti tão somente, que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então, irmãos, o que eu quero colocar aqui para você? Da mesma maneira que Deus te dá um desafio, Ele vai te dar diretrizes para lidar com ele. E os fatores para você ser bem sucedido no seu ministério é você ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir, colocá-la em prática. E não somente colocá-la em prática, compartilhar esta visão com outras pessoas, porque sozinho nós somos muito limitados, mas quando nós nos organizamos em equipe, nós fazemos coisas que aos olhos dos homens pareciam impossível, irmão Hugo. Impossível, mas aos olhos de Deus, Ele sabe de todas essas coisas, pastor Davi. É isso aí. Então nós estamos fechando aqui a primeira parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, falando sobre liderança cristã, fatores essenciais para sermos bem-sucedidos. Falamos agora de alguns fatores espirituais e daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns fatores técnicos que será imprescindível para você ser bem-sucedido no seu ministério. Fique aí, daqui 5 minutos estamos de volta com a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame
de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim 233, Jardim Macedônia, e Estrada de Itapecerica, Campo Limpo 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704. 4783-8704. Fonte Vida FM. 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. É isso aí, queridos, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, aqui pela 87,5 FM, e estamos aqui para transmitir para você o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, edição de número 57. Estamos falando hoje sobre liderança cristã, fatores essenciais para o sucesso. Todo mundo que vai fazer a obra de Deus quer ser bem-sucedido naquilo que está fazendo. Então nós estamos passando aqui alguns pilares para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, a fim de que aquilo que a gente faz para Deus, a gente possa ter não um bom, mas um excelente resultado. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5, a partir das 16 horas até às 18 horas. E nós estamos também aqui numa live pelo Facebook. E estamos lá, se você quiser nos acompanhar aí, você que está nos acompanhando pelo rádio, quiser nos ver aí, ver os posts que nós estamos colocando aqui, os slides, você pode nos ver aí pelo Facebook. É só você abrir lá o seu perfil no Facebook, colocar lá Davi Alencar Santana e você vai nos acompanhar ao vivo e a cores, pois estamos numa live, né, irmão Hugo? Verdade, pastor Davi, ao vivo e a cores aqui, né? Às vezes as pessoas, eu tenho curiosidade, né, pastor Davi? Às vezes eu estou escutando a rádio, eu queria ver como que é as pessoas que estão lá do outro lado. Então, as pessoas que tiverem curiosidade de ver como que é a gente aqui, né, pastor Davi? Exatamente. É só entrar na live lá do pastor, lá no canal do pastor Davi Alencar Santana, vai estar lá ao vivo, hein, pastor Davi?
Muito bem. Irmãos, e terminando o programa, talvez você não tenha acesso ao Facebook, mas você tem internet. Então você pode, depois que a gente termina aqui, a gente faz questão de colocar essa programação também na plataforma do YouTube. Você pode entrar lá no nosso canal, Davi Alencar Santana, e acompanhar não só o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, mas também o programa Shekinah, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui pela Rádio Fonte Vida. Aliás, já te convido, na próxima terça-feira está aqui na audiência desta programação, que o tema será muito interessante. Nós vamos falar sobre... O tema da semana que vem a gente vai falar sobre... Sobre sonhos, isso. Nós vamos falar sobre sonhos, pastor Davi, e depois nos programas depois a gente vai fazer uma nova série aí de mensagem, aí vai ser muito legal. O pastor Mauro tá vendo que a gente vai fazer aí os pilares da salvação. Muito bem. Então, queridos, lá no nosso canal nós temos o programa Shekinah, temos o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, temos as lives também dos nossos cultos ali na DJL, os cultos de sexta-feira, culto de domingo. Temos também lá uma playlist com mais de 60 aulas de teologia, tudo gratuitamente para você crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Então, vá lá, curta, comente, compartilhe e se inscreva lá no nosso canal. Basta você dar um clique lá na palavra inscrever, você já vai estar inscrito, ok? E você ativa o sininho para receber as notificações das postagens dos novos vídeos. Assim que a gente colocar, você já vai ser avisado, ok? O meu canal é Davi Alencar Santana e o canal do irmão Hugo? Hugo AMSI, irmão Hugo AMSI. E o do pastor? Pastor Mauro Shekinah. Esses 3 canais estão lá, todas as programações do Crescer no Conhecimento de Cristo e o programa Shekinah. Muito bem. Então, queridos, nós também temos aqui um WhatsApp para entrar em contato com você. Ao contrário de outros programas, a gente não atende ligações ao vivo, porque às vezes a gente está num foco aqui, a gente tem um cronograma de estudos para passar para você. Se a gente atender as ligações no ar, isso pode fugir um pouco do nosso foco aqui e a gente às vezes não consegue terminar o nosso cronograma dentro do tempo previsto. Então, o que a gente pede? Você quer entrar em contato com a gente? Você quer trazer a sua opinião ao ar aqui? Faz o seguinte, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 96252 3322. Deixa seu áudio, deixa sua mensagem por escrito ou na live também. Você pode dar a sua opinião lá através, escrevendo lá o seu comentário e a gente vai ler aqui na rádio ao vivo, irmão Hugo. Ao vivo, é isso aí. Deixa aí sua mensagem, entra aí no WhatsApp. O WhatsApp é mais fácil até, né, pastor Davi? É verdade. A pessoa entra no WhatsApp ali, manda mensagem, vai cair aqui pra gente, a gente vai estar, se for um áudio a gente vai colocar aqui ao vivo, se for uma mensagem a gente vai ler ao vivo também, então é mais fácil, né, que nem o pastor Davi falou, às vezes a gente não tem telefone, porque o nosso foco é outro, a gente quer fazer o curso, né, o curso de teologia, para as pessoas que estão aí do outro lado aprender sobre curso de teologia, nós estamos falando sobre liderança cristã. Muito bem. Então, irmãos, outra coisa, nós também temos o telefone da rádio, como já falamos aqui, que é o 4203-4009, para você entrar em contato com a gente e fazer os seus pedidos de oração, ou até mesmo uma pergunta. A nossa sonoplasta está ali, ela anota, passa para a gente e a gente te responde, ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Nós acabamos de falar sobre os 5 pilares do serviço cristão. Falamos aí sobre o chamado de Deus na vida daqueles que foram chamados por Deus para fazer aí a obra. No primeiro bloco falamos que Deus, quando chama, ele tem um trabalho para lhe confiar. Falamos que Deus, quando chama, tem um local para você servi-lo. Deus, quando chama, capacita. Deus, quando chama, recompensa. E Deus, quando chama, tem a solução para os problemas. Agora nós vamos falar sobre algumas atribuições do líder cristão. Todo líder cristão vai precisar ter isso na sua vida para ele ser bem-sucedido. Estamos falando sobre fatores essenciais para ser bem-sucedido no ministério da liderança cristã. Pode colocar para a gente aí, Ana, por favor, aí na tela cheia. Amém, pastor Davi. Olha lá, o líder cristão ele tem diversas atribuições, né, pastor Davi? Entre elas, nós falaremos a seguinte, algumas das mais importantes são elas: planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar. Planejar tem a ver com o trabalho do líder, pastor Davi, em geral, com um todo. É a função administrativa de prever e programar o trabalho de modo generalizado. Em resumo, planejar é estabelecer alvos realistas. 2. É organizar, é agrupar os recursos necessários aos planos, pastor Davi. 3. É dirigir e comandar.
conduzir a organização, tomando decisões e controlando a execução de tarefas e motivando as pessoas para a ação. E coordenar é a integração das tarefas, visando a realização do trabalho como um todo, como eu falei aqui. E tem o controlar também, que é regulamentar eficazmente as atividades, pastor Davi, e também avaliar. Depois de tudo que você fez ali, você tem que avaliar, que é o quê? Verificar os resultados. Muito bem, queridos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê diversos líderes chamados pelo Senhor que foram usados nessa dinâmica aí. Então, desses todos, eu acredito que um dos que chamam mais a minha atenção, não sei a sua, mas nessa questão de planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar, foi Neemias. O livro de Neemias, ele está ali logo depois do livro de Esdras, um pouquinho antes do livro de Esther, de Jó, de Salmos, e ele traz para nós um grande líder em Israel. E uma pessoa, eu acredito que isso, aí entra a importância de nós compreendermos os 5 pilares do serviço cristão, que nós acabamos de estudar, que Deus, quando chama, ele tem um trabalho para lhe confiar. E esse homem de Deus, quando ele foi chamado, ele não passava de um copeiro. Mas o que Deus fez? Deus levantou ele como uma grande autoridade em Israel para colocar em prática um plano que era assim maravilhoso, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, irmão. Meu Deus, que plano é esse? De copeiro para um grande líder da nação. Nada a ver, né? A gente pensa assim, né? Olha só como que os planos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Às vezes nós pensamos uma coisa, mas o pensamento de Deus é diferente do nosso. A pessoa servia café, servia comida para o rei, né, pastor Davi? Que ele foi? O chamado dele foi o quê? Construir os muros de Jerusalém, pastor Davi. Totalmente diferente, coisa linda. Então, nós vamos trabalhando um pouco aqui a vida de Neemias e dando uma olhada também nesses planos aqui, nessas atribuições do líder cristão que são fatores essenciais para a pessoa ser bem sucedida. Primeiro, é planejar, ou seja, prever e programar, é estabelecer alvos realistas. Quem conhece a história de Neemias, vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Tá com a Bíblia aberta aí? Tô aqui. Então lê para nós aí do 1 até o 4. Vamos lá. Começa capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. 4. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Muito bem. Queridos, é fato notório aí para os irmãos que conhecem a Bíblia Sagrada que Judá foi levado para o cativeiro por causa da sua desobediência e idolatria. E depois que passaram os 70 anos do cativeiro, Deus tinha feito uma promessa, que passados esses 70 anos, através do profeta Jeremias, ele disse que Deus restauraria a nação, restauraria o seu povo, a sua terra. E um viajante, uma pessoa chamada Anani, foi até a cidade lá de Quisleu, no mês de Quisleu, no ano 20º, lá em Suzã, a fortaleza que era a capital da Pérsia, aonde estava este homem trabalhando como copeiro do rei. E ali ele procurou saber como é que estavam os seus irmãos em Jerusalém. Ele conhecia a história, ele sabia da sua pátria, e ali foi dito o estado. Naquele momento ele chorou. E naquele momento que ele chorou, ele foi falar com Deus. E dessa conversa dele com Deus, surge o primeiro aspecto, aqui a primeira atribuição do líder cristão, que é o plano, que é o planejar, que é o prever, o programar e estabelecer alvos realistas. Quando esse homem ficou sabendo, irmão, o que estava acontecendo, no coração dele já veio um plano. Qual que era o plano? Reconstruir os muros de Jerusalém. Mas agora ele precisava o quê? Partir para o segundo tópico, que era organizar, agrupar os recursos necessários para os planos. Só que tinha um porém. Entre esse desejo dele, entre o seu plano e entre a execução, havia um rei.
Havia um imperador mundial e ele precisava ganhar o coração deste homem para que ele pudesse colocar em prática o plano que ele tinha estabelecido. Então, só para os irmãos entender, o versículo 1 aqui diz que sucedeu no mês de Quisleu. Para quem não sabe, Quisleu é o mês de dezembro dentro do calendário judaico. Sabe quando ele foi receber a primeira resposta da sua oração? Lá no capítulo de número 2, no versículo 1 diz assim, ó: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Entre o pedido lá em dezembro e a resposta em março, demoraram quase 4 meses, irmão Hugo. Meu Deus, Então, hein, isso foi um período para planejamento. Planejamento, pastor Davi. E o interessante aqui, né, pastor Davi, que nós lemos no capítulo 1, não sei nem se eu vou sair fora do que você está falando aqui, né, pastor Davi? Que quando ele fala assim, eu quero saber dos meus irmãos, como estão os meus irmãos? É assim, uma coisa muito importante aqui, né, pastor Davi, que isso aconteceu 150 anos depois dos muros de Jerusalém, porque Neemias aqui, ele não conhecia aquela geração que estava no cativeiro, ele não conheceu, porque isso aconteceu 150 anos depois, que isso aí acontece no ano 586, mas 150 anos depois que o irmão dele vai até a cidade e ele pergunta lá, como é que estão meus irmãos, como é que está meu povo? Olha só a preocupação que ele tinha com o povo dele, Sim. sem ter conhecido assim de antemão, mas eram irmãos dele. Para você ver, né, o amor que ele tinha pela sua terra, pela sua pátria, pelos seus entes queridos, pelas suas origens, né? Muitas das vezes as pessoas nos criticam, a gente que é cristão, porque a gente fala bem do nosso país, porque a gente deseja o bem do nosso país, mas o cristão ele tem que ser um patriota, em duplo sentido. Ele tem uma pátria celestial que é o céu, mas ele tem uma pátria terrena que é o seu país. Esse também ele tem que valorizar, tem que cuidar e tem que se preocupar com o bom andamento dele também. E foi o que aconteceu aqui com esse homem. Então ele planejou, durante esses meses ele estava planejando, foram mais de 90 dias de planejamento, e aí surgiu a oportunidade para ele organizar, né, um projeto para levar a cabo aquilo que estava no seu coração. Vamos continuar lendo ali, irmão Hugo, a partir do capítulo 2, do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Capítulo 2, versículo 3 em diante, né, pastor? Isso. Então 3 diz assim: e eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Foi uma saudação que quando o rei perguntou para ele, ele diz aqui, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as minhas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde estão meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. 6, é isso? 6 também? Isso também é o 6. 6. Aí ele diz assim: então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei, e ele concordou com que eu fosse. Marquei um prazo com o rei e ele concordou com que eu fosse. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos que ele já tinha um plano, só que ele precisava se organizar para colocar isso em prática. E orando a Deus durante esse período, veio a oportunidade. Então, na obra de Deus não é diferente. Às vezes a gente tem coisas que a gente deseja fazer. Primeiro, a gente tem que planejar. O que é planejar? É você pensar na sua mente aí como você vai executar aquilo que você almeja, né? É você prever, é você se programar, é você estabelecer alvos realistas, algo que você pode alcançar. A partir daí, você parte para o segundo fator, que é se organizar, agrupando os recursos necessários para os planos, né? Ou seja, na obra de Deus, mesmo sendo uma obra espiritual, nós temos fatores materiais que são essenciais para a boa execução dela e que, se forem desprezados, nós não vamos chegar a lugar algum. Chegar a lugar nenhum, pastor Davi.
esse texto aqui muito interessante, a gente vê Neemias aqui com esse projeto, né? E aqui o que eu achei interessante aqui, pastor Davi, a gente não vai a lugar nenhum se a gente não planejar mesmo, não sai nem do lugar, pastor Davi. Olha só, 4 meses depois, ele teve a oportunidade de falar com o rei, e quando o rei perguntou para ele, o que você gostaria de pedir? Aí aqui diz aqui, pastor, então orei a Deus do céu. Olha só, então orei a Deus. Quanto tempo será que ele ficou orando? Porque o rei perguntou para ele ali, ele ficou orando o quê? 10 minutos, 1 minuto, 30 segundos? Acho que ele só levantou o pensamento do céu, Deus dá sabedoria, eu quero responder o homem. Então, isso é um planejamento, pastor Davi, a pessoa tem que planejar mesmo. Então, por exemplo, quando ele foi até o rei, ele já sabia que o rei ia fazer alguma pergunta para ele, então ele já tinha esse planejamento. Então eu tenho que saber o que eu vou falar. Chegou até o rei e pediu para ir até Jerusalém para reconstruir o mundo. Muito bem, irmãos. Quando a gente fala de planejamento, você sempre precisa ter um alvo específico na sua mente daquilo que você deseja. Aí é a hora de você partir para o terceiro passo, dirigir e comandar. Aqui, quando o rei faz a pergunta para ele, ele se torna o líder da situação, dando direção para o rei do que ele quer. Olha o que ele diz no versículo 7. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Ele sabia que ali tinha muita gente que ia barrar o caminho dele, mas dentro do programa dele de dirigir e comandar, ele precisava dessas cartas, e com essas cartas eles poderiam passar livremente por essas pessoas. Versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Meu Deus do Então céu. aqui nesses versículos nós vemos as 3 coisas. Nós vemos ele planejando, nós vemos ele se organizando e nós vemos ele agora já dirigindo e comandando, ou seja, conduzindo a organização daquele projeto, buscando a execução das tarefas. E aí ele vai entrar num quarto aspecto, que é coordenar quando ele chega lá na cidade, que ele vai precisar de pessoas para estar junto com ele para trabalhar. Que coisa maravilhosa é isso aqui, né, pastor Davi? O rei perguntou, meu amado, o rei perguntou pra ele o que ele queria. Então ali, pastor Davi, ele foi falando tudo que ele queria. Ele ia precisar de várias coisas, né? Então ele já foi pedindo todas as coisas ali, já pediu madeira, já pediu pra que o guarda da floresta ali já ficasse ali de prontidão, já tomando conta. Pra quê? Pra não ter esses empecilhos, que é que nem você falou, né, pastor Davi? Por mais que as pessoas planejam, organiza e dirige ali, muitos empecilhos acontecem também no meio do caminho. Então nós temos que ter isso aqui, temos que ter discernimento para saber as coisas que a gente quer. Muito bem. E se você sabe o que você quer, você sabe que muitas das vezes você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. E para crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento teológico, doutrinário, nada melhor do que fazer um curso de teologia. Então eu vou pedir aqui para a Sara colocar aqui, para a Ana colocar aqui a vinheta na nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, para que você entenda um pouco mais do trabalho que a gente realiza, preparando você para ser um líder cristão eficaz na obra de Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252 3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Muito bem, queridos, essa foi a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Devido aí às restrições de horário que nós estamos tendo aí no estado de São Paulo, nossas aulas que eram das 19h30 às 21h na segunda-feira, está sendo das 19h às 20 horas. Nós aumentamos mais um dia e diminuímos meia hora de aula. Então estamos tendo 3 segundas-feiras seguidas de aula, para nós passarmos esse material aí com os nossos alunos. Então já os alunos que estão nos acompanhando aqui, já fica aí o lembrete, nossas aulas não vai ser só essa segunda-feira, foi essa segunda-feira, vai ser a próxima e a outra, dia 8, dia 15 e também no dia 22, das 19 às 20 horas, ok? E nós estamos aí com uma promoção muito interessante, até o final desse mês de março. Quem se matricular pode levar um outro aluno para estudar gratuitamente. Nós temos vários casais ali estudando com a gente nessa pegada aí. Um vai, pega a apostila, estuda, e o outro vai junto de carona estudando gratuitamente. Nosso curso tem duração de 18 meses, é um curso avançado em Teologia e Liderança, e cada mês você vai estudar uma apostila como essa. Ó. Essa daí é sobre liderança cristã. Nós estamos estudando atualmente no mês de março Teologia da Adoração, alinhando nosso coração ao coração de Deus, mas cada mês é um tema diferente, ok? Que Deus abençoe você. Se você quiser mais informações, basta entrar no nosso blog, centroteologicoquerigma.blogspot.com, ou visite as nossas páginas no Instagram e no Facebook, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Tá bom? Deus abençoe. Seguimos aqui com o nosso tema de hoje, liderança cristã, fatores essenciais para o sucesso. Nós já vimos que Neemias planejou, organizou e dirigiu e comandou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora nós vamos ver sobre essa tarefa de coordenar, que é a integração das tarefas visando a realização do trabalho como um todo. Vamos lá. A partir do versículo de número 11... Vamos ler aí. Quer ler aí, Hugo? Sim. Ó, lê do 11 até o versículo de número 16. 16. Então vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 11. Não é isso, pastor Davi? Isso. Diz assim, ó: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em quem eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém e que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e a do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. 16. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito isso a ninguém, nem aos judeus, aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais e muito menos os que iriam realizar a obra. Muito bem, irmão Hugo. Então aqui, irmãos, nós vemos que ele começa o trabalho depois que ele já tinha recebido a autorização do rei, já tinha pegado a madeira, já tinha passado com as cartas lá pelos governadores que poderiam impedi-lo de chegar até Jerusalém. Ele chega na cidade e ali durante 3 dias ele começa a colocar em execução o projeto da reconstrução dos muros, mas para isso ele precisava de uma equipe. E aqui diz que: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo,
e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então ele sai com alguns amigos, esses amigos se tornam a primeira equipe que ele começa a coordenar os esforços, né, para realizar a reconstrução dos muros em Jerusalém. E o que é coordenar? É a integração das tarefas visando a realização do trabalho como um todo. Então, assim, você passou daquela fase do planejamento, onde você na mente, você já colocou bem claro os seus alvos, o que você deseja realizar. Depois, você organizou um grupo, né? Você agrupou os recursos para colocar esses planos em prática. Isso é a organização. Terceiro, você começa a dirigir e comandar, conduzir a organização, tomando decisões e controlando a execução das tarefas. E também motivando as pessoas para a ação. Você vê que aqui ele já não estava mais sozinho, irmão Hugo. Já havia alguns amigos que estavam ajudando ele nessa tarefa para ele realizar esse trabalho ali em Jerusalém. Tá vendo qual é a importância, né, pastor Davi, de ter essas características, né, de você saber planejar, de organizar, porque assim, você não pode pular etapas, né, pastor Davi? Não pode pular etapas porque vai dar errado o seu plano. Então o líder mesmo, o líder que tem essas bases, ele vai ter sucesso na vida dele. Ele vai ter sucesso. Foi o que o Neemias teve, né? Por mais que ele sabia, ele sozinho não ia conseguir fazer nada. Então o que ele faz? Ele já pega alguns amigos ali, já pega ali as pessoas que ia ser a linha de frente. E um líder, né, pastor Davi, ele tem que ter esse pessoal da linha de frente. Pastor Davi mesmo é líder da igreja ADJL, tem os seus líderes lá, né? Tem as pessoas linha de frente ali que andam junto com ele ali. Por quê? Porque precisa de várias cabeças pensantes ali, várias pessoas no mesmo projeto, na mesma intenção. Muito bem. Então, irmãos, quando ele começa aqui a coordenar, o que ele faz? Ele dá essa volta com esses amigos ali naquele local, mostra para eles todas as dificuldades, e aqui me chama a atenção os versículos 17 e 18, ó. Ele está com esse grupo de pessoas que ele vai começar essa reconstrução. Ele diz assim, ó: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, olha ele motivando os caras, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, ó, ele não, como o Hugo bem falou, ele não pulou etapas. Primeiro ele planeja, depois ele organiza, depois ele junta umas pessoas que ele começa a dirigir e comandar, e então ele começa o propósito de coordenação, de como será feito tudo isso. Ele mostra para eles o que o rei já disponibilizou para eles e a oportunidade que eles têm de mudar aquela situação. Ali ele está tentando, irmão Hugo, motivá-los, porque com certeza, diante de um estado assim de dificuldade, de adversidade, as pessoas se sentem desanimadas. Então o que ela precisa? Ela precisa de você, que é um líder cristão, para encorajá-las. Primeiro, mostrando o que tem que ser feito. Segundo, estabelecendo alvos realistas. Terceiro, mostrando um projeto. Porque se não houver um projeto, o que é o projeto? É você mostrar para a pessoa a ponte. Nós estamos do lado de cá. Como é que nós vamos chegar do lado de lá? Isso vale para tudo na vida. Sempre quando eu dou aula de liderança, eu costumo fazer 3 perguntas para os meus alunos. Eu falo assim, vocês perguntem isso para vocês mesmos. Onde nós estamos? Para onde nós queremos ir? E terceiro, como nós vamos chegar lá? Verdade, né? Isso a vida é assim, né, irmão? E as pessoas têm que estar atentas, né, pastor Davi, para responder essas perguntas, né? Aqui o interessante, pastor Davi, que ele mostrou a situação para aquele povo, né? Ele falou, vamos, aqui na minha tradução tá diferente, pastor Davi. Ela diz aqui, ó, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, pastor Davi. Ele mostrou para as pessoas, falou, vamos, meus amados, vamos. O vamos é o líder estar junto, né, pastor Davi? Vamos é porque ele estaria junto com eles. Vamos reconstruir o muro, porque nós não podemos mais ficar nessa situação humilhante. Ele viu o povo dele humilhado, sendo ali torturado, escravizado. Por quê, né, pastor Davi? Quando dizem que os muros estão caídos e as portas estão queimadas, pastor Davi, isso era uma situação de humilhação. Por quê? Porque eram as portas que os povos que era feito o julgamento do povo de Jerusalém. Então não tinha mais essas portas, o povo entrava por onde queria. Então o povo
estava sendo humilhado mesmo, estava sendo massacrado ali nessa época aí. Para os irmãos entenderem, irmão, os muros falavam da proteção de um povo. Então, por exemplo, uma cidade que não tinha muro era terra de ninguém. É como se na porta da sua casa não tivesse porta, não tivesse janela, não tivesse um muro que cercasse a entrada. Ou seja, qualquer pessoa pode chegar e entrar a hora que quer. Verdade. Então, naquela época, quando um reino atacava o outro, uma das primeiras coisas que eles faziam era destruir os muros para que o povo ficasse vulnerável, né? Queimava-se as portas, ou seja, quem passava via que aquilo era terra de ninguém. Então ele começou primeiro levantando um muro de proteção. Então nesse momento aqui, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ele está motivando as pessoas. Agora em seguida ele começa a coordená-las para que o trabalho possa ser realizado. E já no capítulo 4, no versículo 6, nós vemos o resultado disso. Está escrito assim, ó: porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O que é isso? É fruto das outras etapas. Primeiro ele planeja, segundo ele organiza, terceiro ele dirige e comanda, quarto ele coordena, e no versículo 6 do capítulo 4 nós começamos a ver já o resultado de tudo isso. O resultado, porque quando você trabalha, você tem que obter o resultado. O líder mesmo verdadeiro, pastor Davi, ele tem que obter o resultado. Ele vai trabalhar em um projeto, então ele tem que mostrar o resultado. E ali Neemias estava mostrando já o começo do resultado do projeto dele, que eram os muros que estava começando a ser levantados. E o resultado, irmão, ele é o melhor motivador que existe. Quando nós não temos resultado do nosso trabalho, nós nos sentimos enfadados. A própria Bíblia fala que o sonho, quando ele demora muito para ser realizado, tem versão que fala sonho, tem versão que fala visão, fala que o coração das pessoas se esmorece. Quando você tem um sonho, uma visão, diz lá em Provérbios, isso demora a se tornar realidade, as pessoas começam a desanimar. Mas quando você começa a ter resultados, por menores que sejam, eles são motivadores para a gente continuar fazendo a obra de Deus. Nesse momento nós vamos ouvir uma música aí com o Ministério de Louvor da DJL e em seguida nós vamos para o quadro aí de hoje, Geração de Discípulos, com o irmão Hugo Amaro. Amém, glória a Deus, Hugo Amaro, hein? Gostei, pastor. Nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos. Estou subindo a monte santo de Sião, a sua glória quero contemplar ali.
mesmo presente. E se houver necessidade de um renovo nesta noite, Ele venha tocar em nossos corações e produzir em nós um verdadeiro avivamento, para que a gente tenha sede de Deus. Agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, o quadro Geração de Discípulos. Amém, glória a Deus, hein, pastor Davi? Chegou aí o momento do quadro Geração de Discípulo, né? E o quadro Geração de Discípulo tem como o tópico, né, pastor Davi, de características para nós sermos parecidos com Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser parecido com Jesus. E hoje eu vou falar sobre perdão, pastor Davi. É bom, né, pastor Davi? Muito bom. Bom, né? Tá lá em Mateus capítulo 18, do 21 e o 22, que diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O quadro diz aqui, pastor Davi, no tópico, que é perdoando ao próximo. Quando somos traídos, feridos ou magoados por alguém, sentimos ira, rancor, mágoa e até ódio. Estes sentimentos são venenos para a nossa alma, roubando a paz de espírito e a alegria de viver. Frequentemente, recordamos o fato ocorrido toda vez que vemos a pessoa ou mesmo quando o seu nome é mencionado. Tal situação agrava ainda mais a nossa vida, pois ouvir e vir dessa lembrança só aumenta, causando assim desconforto, causando muitas vezes doença e até um fundo emocional. Afinal, um caso mal resolvido, sem um fim, ecoa em nossa mente, pastor Davi, coração e acaba até refletindo no nosso corpo. Liberte-se. Não perdoar faz mal. Em alguns casos, a pessoa nem lembra mais do ocorrido e só você está sofrendo, remoendo as consequências. O poder curador do perdão está disponível para você. Peça ajuda a Cristo, que mesmo sendo ultrajado, torturado, abandonado e traído, perdoa a todos. Acredito sinceramente que nada pode impedir de você pedir perdão. A sua vontade é que você seja uma pessoa que peça perdão. Faça como Jesus, siga o conselho dele, perdoe. Caso a pessoa que você perdoou continue agindo de forma errada, o problema não é mais seu, é dela ou dele. Quando você perdoa, quebra os laços nocivos da vingança, da revolta, da maldade, ficando assim de alma livre e de coração limpo. Quantas vezes você deve perdoar? Quantas forem necessárias? Porque assim como nós também erramos e precisamos de compreensão e de perdão, devemos usar essa mesma medida com o nosso próximo. Então, perdoe e seja feliz. Pastor Davi, essa é a mensagem do quadro Geração de Discípulos. Você quer ser uma pessoa parecida com Jesus? Perdoe. Perdoe a pessoa. Olha o que o tópico diz aqui, né, pastor Davi? O que o nosso diz aqui. Quando você perdoa, o seu coração fica limpo, a sua alma fica leve. Se a pessoa não quiser receber o seu perdão, não é mais problema seu. Mas a nossa função como cristão verdadeiro, parecido com Jesus, discípulo, é perdoar. E o final diz aqui: perdoe e seja feliz. É isso aí, irmão Hugo. A gente vê que o perdão ele é libertador. E o próprio Jesus disse que o perdão é a condição para nós também sermos perdoados. Ele disse que quando a gente ora o Pai Nosso, né, nós devemos orar: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele diz mais ali no Sermão da Montanha que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o Pai também não nos perdoará. Então o perdão ele é uma libertação tanto para nós como para aquela pessoa que nos ofendeu.
Esse foi o quadro Geração de Discípulos com nosso irmão Hugo. Que Deus abençoe sua vida, irmão Hugo. E a cada quadro desse nós aprendemos um princípio para nós sermos mais parecidos com Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus Pastor Davi, abençoe. tem umas pessoas aqui nas redes sociais, Pastor Davi. Opa, Entrou aqui a vamos minha falar deles esposa, ela aí. entrou aqui, ó. Ah, e falou mandou da aqui, esposa. Isso, graça e paz, mandou aqui pra mim aqui, ó. E aí, Pastor Davi, falando da minha esposa, aconteceu o que aí, Pastor Davi? Não, tô falando da esposa, é isso aí, é benção. Ah, sim. E entrou aqui também um amigo meu aqui, o Jorge. Jorge aqui mandou aqui, Deus abençoe a todos. Um abraço a vocês todos que estão aí nos assistindo, né, Pastor Davi? Muito bem. Tem aqui um amigo nosso também, o Jurandir Francisco. Logo dali, ó, era lá do Pernambuco. Pertinho, hein? Ele diz, paz, reverendo, o pastor Josafá Rosendo de Lima está por aqui. Eita. Parabéns, Deus abençoe o pastor Josafá, um amigão nosso, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Hoje ele está morando lá em Cotia e está passando férias lá no Pernambuco. Deus abençoe irmão Jurandir e pastor Josafá. E a irmã Maura Costa também, pastora da Comunidade Cristã Eterna Redenção, junto com seu esposo, pastor Raimundo, né? Ela diz, Deus abençoe pastor Davi, que o Senhor continue te usando sempre para nos trazer cada dia conhecimento da palavra do Senhor. Bem, amém, irmã Maura. Deus abençoe ricamente sua vida, viu? Obrigado aos irmãos que nos acompanham. A Ide também entrou aqui. Boa tarde. Deus abençoe, Ide. Boa tarde. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, nesse momento nós vamos ouvir as nossas vinhetas dos nossos parceiros aí, da Casa de Recuperação, da EMEP e também da LMG Eventos. E voltamos para nossas considerações finais sobre esse tema tão importante, liderança cristã, fatores essenciais para nós sermos bem-sucedidos na obra de Deus. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a EMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900 4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Muito
bem, queridos, essas foram as vinhetas aí dos nossos parceiros, irmãos e amigos que estão junto conosco aí, dando apoio para que nós possamos estar aqui fazendo esta obra. Estamos caminhando para os 5 últimos minutos aí do nosso programa, fazendo as considerações finais. Nós falamos que Neemias foi chamado por Deus de uma forma muito espetacular. De copeiro ele virou um grande líder em Israel. Ali ele planejou a reconstrução dos muros de Jerusalém, organizou, agrupando os recursos necessários para colocar aquele plano, aquele projeto em prática. Ele dirigiu e comandou uma grande equipe ali em Israel para que pudesse fazer a reconstrução daquelas muralhas. Ele coordenou esforços, integrando as tarefas, visando a realização do trabalho como um todo. Ele passou a controlar de maneira eficaz as atividades, porque até quando ele foi ameaçado pelos inimigos, ele colocou diante do povo para motivar aquelas pessoas que estavam reconstruindo. Ele colocou cada um para reconstruir o muro diante da sua família, diante da sua casa, para que ele pudesse com a mão estar possuindo uma ferramenta e na outra uma espada caso o inimigo viesse contra eles. E ele começou a avaliar os resultados. E o resultado de tudo isso, irmão Hugo, está aí em Neemias capítulo 6, versículo de número 15 e 16. Pode ler pra gente. Ele tem uma versão ali muito interessante, que é a versão King James, muito boa pra gente compreender o resultado de todo esse trabalho muito bem feito. Diz assim, pastor Davi, Neemias capítulo 6, versículo 15, diz assim: Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Eleus, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Muito bem, queridos. Então, o que a gente tem visto? Nós temos visto fatores importantes para a realização da obra de Deus, para o líder cristão ser bem sucedido. Existem os fatores espirituais e existem os fatores materiais. No primeiro bloco, nós falamos dos fatores espirituais, quando Deus faz uma chamada na vida da gente e mostra-nos os caminhos para que elas sejam realizadas. Aqui nós vemos as atribuições do líder cristão como aquilo que está ao nosso alcance, que nós devemos colocar em prática. Porém, a semelhança de Neemias, quando nós encontrarmos êxito no nosso trabalho, formos bem-sucedidos, nós devemos atribuir a Deus tudo aquilo que foi realizado, como o Hugo acabou de ler aí no versículo de número 16, Hugo? 16, isso mesmo. Quando todos ficaram sabendo, pastor Davi, eles ali reconheceram que eles tinham feito toda aquela grande obra. É interessante aqui a versão que ela diz assim: tinha feito toda essa grande obra, que era uma grande obra mesmo, Mas aqui, o que nós temos para falar para o nosso povo, Sempre que a gente tem uma grande obra para nós realizar, nós temos que fazer isso, pastor Davi, colocar Deus em primeiro lugar. Nunca se vangloriar, como diz o apóstolo Paulo, nada fazer por vanglória, colocar sempre o nome de Deus na frente, porque é Ele que nos direciona, pastor Davi. Muito bem. Quando a gente olha para esse texto bíblico, irmãos, o que nos encoraja também é que, da mesma forma que Deus foi com esse homem de Deus, Ele é com a gente. Então, aqui no versículo 15, que o Hugo leu, diz que acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês Elul, ou seja, em 52 dias. Uma obra que normalmente duraria meses, durou menos de 2 meses. Por quê? Porque o povo estava unido, porque o povo estava trabalhando em harmonia e unidade. E não é que não houve oposição, houve muita oposição, mas o Senhor era com eles e a união deles fez a grande diferença. Eu quero fechar minha fala aqui, deixando um último versículo para a nossa meditação, que está lá em João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então o segredo do nosso sucesso, do sucesso do seu ministério cristão, será a presença de Deus, será Deus te ajudando em todas as etapas, planejando, organizando, dirigindo, coordenando, controlando e avaliando, mas que você entenda, todo o seu sucesso deve ser atribuído ao Senhor. Sempre atribuído ao Senhor. E como o pastor deixou aqui de final, pastor Davi, sem Deus nada nós podemos fazer.
Muito bem. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Voltamos a semana que vem a partir das 16 horas, mas queremos continuar contando com as suas orações e com seus compartilhamentos, ok? Compartilhe aí a nossa live, depois o nosso programa também no YouTube, para que outras vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. E outra coisa, acredite, Deus que chamou Neemias, o Deus que chamou Josué, é o Deus que chama você também. E é Ele que te capacita para que você faça a grande diferença na vida de muitas pessoas. Hoje nós temos escola bíblica a partir das 19 horas na nossa igreja, sexta-feira profética também às 19 horas e no domingo, 17h30, Conferência da Família, Pastor Gabriel Cesário nos falando a palavra de Deus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil. Essa frase é muito legal, hein, pastor Davi? Deus abençoe São Paulo e Deus abençoe o Brasil.